E aí, pessoal, olha eu aqui de novo, continuando sobre a obra do Nicolau Maquiavel, o que a gente pode compreender de relevante nesta obra? Ele vai entender que as ideias, políticas, ele vai entender a história como construída em ciclos, que acabam se repetindo. Então, para ele, a história tem uma certa repetição. Além disso, na teoria política dele, ele caracteriza a aproximação entre a história e as experiências reais do seu tempo. Então, ele acredita que a história é algo empírico, é uma experiência vivida, ou seja, ele acredita em algo mais material. Então, é como se fosse uma política mais material, baseada no que realmente acontece, não no que pode acontecer. Então, Maquiavel é mais realista na sua análise sobre política. Então, como é que eu posso ser um bom realista, um cara que escreve a política como realmente é? Fazendo que nem o Maquiavel, observando. Então, Maquiavel observa os governantes de seu tempo, diplomatas, conselheiros, observa e tenta compreender como é que essas pessoas agem. Ele também vai ver uma Europa caracterizada por muitos conflitos, pilhagens, que são assaltos, que é quando você saqueia uma cidade e tira tudo que tem nela. Então ele vai ver uma Europa muito caracterizada por esses conflitos e ele vai achar inseguro que todo mundo esteja separado. Então ele vai criar a alternativa de que tem que criar um Estado, um principado para proteger essas fronteiras desses países, com esses Estados-nações. Então ele vai ser um defensor do absolutismo e dos Estados-nações. Então, nos fatos históricos, ele acha que há uma propensão do homem à maldade, porque o homem ele sempre age em benefício próprio, O homem é egoísta, ele sempre quer buscar vantagem em tudo que ele faz. Então, não é algo que o Maquiavel inventou, é algo que ele viu e disse, é assim que o homem age. Então, nessa obra dele, O Príncipe, ele tem alguns objetivos. Primeiro, ele acha que a Itália deve se unificar e se transformar em um país, um Estado-nação. Ele acha que o príncipe não basta chegar ao poder, ele tem que se manter no poder. E como é que ele pode se manter no poder? Então ele vai defender essa manutenção do poder. E ele vai defender uma coisa muito importante, que é a separação entre o Estado e a Igreja. O que é isso? Ele vai dizer que a Igreja cuida dos seus fiéis e o Estado cuida dos cidadãos. Então não tem como o governante ser um bom governante se ele for utilizar a ética cristã. Então ele vai dizer o seguinte, existe uma ética política e existe uma ética cristã. E a ética cristã ela atrapalha a ética política. Por quê? A ética cristã é ruim? Não. Porque a ética cristã fala que mentira é ruim, a ética cristã fala que roubar é ruim, a ética cristã fala que furtar é ruim. A ética cristã ela é muito boazinha para a política, é isso que o Maquiavel fala. Ele fala que a ética cristã é muito boazinha e a política não é boazinha. O governante ele mente para conseguir se eleger, ele engana o povo, mas tudo isso em função do bem maior, que é o quê? A organização e a ordem na cidade-estado. Então, por isso que a ética do governante não pode ser cristã, porque Jesus fala amar o próximo como a ti mesmo. Não, Maquiavel fala o seguinte, é preferível que você seja temido, que as pessoas tenham medo de você, do que as pessoas te amem, porque às vezes a pessoa te ama e não te respeita, e a pessoa te teme, ela vai te respeitar em qualquer maneira. E aí ele vai falar o seguinte, um bom governante ele tem virtude e aproveita a fortuna. A fortuna não é necessariamente fortuna, dinheiro. Fortuna é uma situação propícia para que o governante mostre que ele tem virtude, que ele tem a malandragem de saber governar. Então, o que é a virtude? A virtude é um conceito que é baseado na força, no valor e na qualidade. É a astúcia do governante dentro de uma situação. Todo governante que tem virtude, ele tem a astúcia em saber governar e lidar com a situação, que é a fortuna. Então, a fortuna é um momento de sorte. Existe um momento de sorte do governante mostrar sua virtude. E ele tem que aproveitar esse momento de sorte para mostrar que ele é um bom governante e se manter no poder. Ou seja, aí vem o nosso meme de hoje, que é preferível ser amado ou ser temido, de acordo com o que o Maquiavel pensa, ser temido. É nesse botão que ele vai e aperta, e ele prefere ser temido porque ele acha que para ser respeitado é preciso ser temido. Sobre a ética política de Maquiavel. Por um lado, ele vai defender a política secular, longe da moral cristã, ou seja, a política baseada no governo mesmo, em atitudes, e não na boa ventura e a boa conduta dos cristãos. Ele acha que isso vai dar errado. Então, há uma controvérsia no Príncipe. Eles a consideram, Igreja Maquiavel. Então, como essa controvérsia é a briga do Maquiavel, a Igreja ela se sente ofendida, porque o Maquiavel diz que ela não pode interferir na política, Não pode porque ela vai atrapalhar, porque um governante que é bom, que é generoso, ele não se mantém no poder. Quem é bonzinho não se mantém no poder. Só quem é temido que se mantém no poder. Por isso, ele vai entrar para o Index Librorum Prohibitorum, que é o Index, que é a lista de livros proibidos da Igreja Católica. E daí surge o mito do maquiavelismo, que hoje em dia maquiavélico tem um teor ruim. Por quê? O teor ruim de dizer que maquiavélico significa uma pessoa que é controladora, que manipula, que passa por cima das outras para conseguir o que quer. Então Maquiavel acabou adquirindo essa ideia negativa em cima dele, que ele não tem. Maquiavel é um cara muito inteligente, que ele analisa a política do seu tempo de uma forma que muita gente não consegue.
Por isso as pessoas dizem a frase que o Maquiavel inventou, que é os fins justificam os meios. Como assim? A finalidade daquilo, o Aristóteles fala que a finalidade da conduta humana é ser feliz. O Maquiavel diz que não importa qual é a finalidade da conduta humana. Essa finalidade tem que ser a organização e a ordem do Estado. Por isso, qualquer meio que eu utilizar para chegar nessa finalidade, que é a organização do Estado, vai ser válido. Se eu precisar matar, eu mato. Se eu precisar furtar, eu furto. Se eu precisar mentir, eu minto. Porque a minha finalidade é a ordem do Estado-nação. É a proteção do Estado-nação. Por isso os fins vão justificar os meios. A finalidade vai justificar tudo que eu faço. Se eu precisar pisar em alguém para chegar lá, eu piso e chego. E o Maquiavel ele é muito realista, porque o ser humano, de fato, age dessa forma. 5 pontos para entender sempre o Maquiavel. Primeiro, os fins justificam os meios. Segundo, a virtude é mais importante que a sorte. Como assim? A virtude é o que? A astúcia do governante em lidar com a fortuna. Então, a fortuna seria um momento de sorte. Então, o que é mais importante? Momento de sorte ou você ter virtude? Você ter virtude, porque não importa o momento. Você vai ter astúcia e você vai ter uma boa ação para conseguir agir naquele meio. Ele vai falar que existe uma crueldade, só que bem usada. O príncipe pode ser cruel, só que tem que ter uma finalidade, ok? Para você ser cruel. Ele vai dizer que é preferível ser temido do que ser amado, porque ele acha que é mais respeitado se for temido. E ele vai defender uma razão de Estado. Os fins justificam os memes. Esse aí é o assunto do Maquiavel. Obrigado por chegar até aqui no nosso vídeo e até a próxima. O primeiro método para estimar a inteligência de governante é olhar para os homens que têm à sua volta. Nicolau Maquiavel.